Bom, iniciamos então nossa programação do evento. Boa noite aos professores, professor Dr. Ronaldo Pilate, professor Dr. André Miller. Nossa primeira palestra, então, abordará o tema Acreditamos apenas no que queremos? A palestra será proferida pelo professor Dr. Ronaldo Pilate, da Universidade de Brasília, e será moderada pelo professor Dr. André Miller. Para conduzir, então, e moderar a palestra, gostaria de chamar o professor Dr. André Miller. Dr. André é farmacêutico, graduado pela Universidade do Sagrado Coração no ano de 2002 e possui mestrado e doutorado em farmacologia pela Unesp de Botucatu. É docente da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop, desde 2010. Tem experiência em pesquisa na área da farmacologia do sistema nervoso autônomo simpático e na subárea de farmacologia e bioquímica e molecular dos adrenoceptores alfa-1. Professor André, então, a palavra é sua e agradecemos muito a sua colaboração. Obrigado pela apresentação, Jacimara. Boa noite, professor Ronaldo, intérpretes. Professor Ronaldo, uma breve apresentação. O senhor é graduado em psicologia pela UNB, doutorado sanduíche pela Universidade Complutense de Madrid, CM Espanha, pós-doc pela Universidade de Windsor, Canadá, e é professor associado do programa de pós-graduação de Psicologia Social do Trabalho e das Organizações da UNB, e autor do livro Ciência e Pseudociência, por que acreditamos apenas naquilo em que queremos acreditar, que, particularmente, eu li e recomendo a leitura para toda a audiência, todos os participantes. Só um recado à audiência, vocês fiquem à vontade para ir lançando perguntas pelo chat durante a fala do professor Pilate. Professor Pilate, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Optamos por fazer um bate-papo, na verdade uma fala do professor Ronaldo, e depois a gente vai lançando as perguntas e batendo um papo, ok? Professor, boa fala, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. Perfeito. Professor André Miller, muito obrigado. Eu queria agradecer a organização do evento, né, o convite para estar aqui com vocês essa noite, ainda que estejamos remotos, cada um aí em um local, mas juntos aí graças à tecnologia, né. Parabenizar o programa pelo evento, por esse importante momento aí para se debater, se refletir um pouco as questões além da sala de aula, além dos laboratórios, além das ações de pesquisa de maneira individual. E o convite para uma fala sobre um assunto que evidentemente me agrada bastante, me é muito caro, né? Então é um provocador, né? A ideia assim o título a chamada da atividade, né? Acreditamos apenas no que queremos. O que é que vocês acham? Será que a gente só acredita naquilo que a gente quer? Será que a gente só acredita naquilo que a gente quer em todos os momentos? Como é que será que esses elementos, esses processos funcionam? Então, eu preparei uns minutos de fala para poder abordar um pouco essas questões iniciais, mais conceituais, de certa forma, que são abordadas no livro, né? Esse livro que gentilmente o professor André Miller aí mostrou, ele sinalizou, é um livro que eu publiquei há uns anos e que eu tinha como intenção que fosse um livro de divulgação científica. Então a proposta é que ele não é um manual, um compêndio, ou necessariamente um livro técnico para a disciplina, mas um livro para discutir, para ser uma leitura de cabeceira, vamos dizer assim, uma leitura de aeroporto, como gostava de dizer um ex-aluno de doutorado meu. É uma leitura que tem como pretensão abordar de uma forma mais leve possível um assunto que às vezes muita gente encara ou acha que é um pouco árido, né? Que é definir o que é ciência, diferenciar daquilo que não é ciência e falar um pouco sobre os aspectos cognitivos de como é que nós conseguimos compreender como funciona o pensamento científico. Então, agradeço a oportunidade para poder falar sobre isso, e eu acho que falar sobre esse assunto, nesse momento que a gente está vivendo da pandemia,
pandemia da Covid-21 é talvez ainda mais relevante, né? Talvez, pelo menos na história recente brasileira, e de certa forma de todo mundo, a gente nunca falou tanto sobre ciência, de certa forma, focada nas ações de enfrentamento da pandemia, sem dúvida nenhuma, mas a quantidade de temas de cobertura dos órgãos oficiais de imprensa ou então da mídia alternativa falando sobre o assunto é muito intensa, né? O que acaba trazendo o assunto à tona nas mais diferentes rodas, para além dos muros das universidades, né? Fazendo com que muita gente se interesse, inclusive, em entender o que diferencia pensamento científico, conhecimento científico daquele conhecimento que não é necessariamente científico. E esse é um dos motivos aí dessa produção especificamente, né? E eu considero muito importante que a gente incentive e produza uma compreensão ampla, o que a gente chama de conhecimento público da ciência amplo, para que as pessoas possam conversar, discutir sobre essa questão de maneira mais apropriada. Então, quando eu falo em público amplo, eu não estou falando exclusivamente a quem tem a oportunidade, por exemplo, como vocês, uma parte de vocês, de fazer um curso de pós-graduação, que é uma parcela pequena da população, mas acho que esse assunto ele tem que ser amplamente abordado, discutido e tratado da maneira mais com a linguagem mais acessível possível, para a gente poder ampliar o debate, né? Envolver as pessoas de uma forma maior ou mais intensa nesse assunto, que eu acho que é um assunto que, de uma forma mais ou menos direta, cabe a todos nós. Para a gente que está na academia, para quem escolheu fazer um curso de pós-graduação, sem dúvida, esse assunto é mais próximo, é mais caro, né? Mas eu acho que é um tema que, de maneira ampla, serve para todas as pessoas, porque, de uma forma ou de outra, elas se valem de uma maneira ou são afetadas direta ou indiretamente por aquilo que a ciência faz, né? Agora, no momento da pandemia, sobre o assunto do enfrentamento da Covid, é um exemplo claro de como isso é um assunto importante para todo mundo. A ênfase que eu vou dar agora nessa fala inicial, que eu pretendo que dure aí cerca de 20 minutos, mais ou menos, é a explicar um pouco, descrever um pouco dos processos cognitivos humanos e de como é que eles geram algum tipo de impacto na maneira pela qual a gente consegue apreender a maneira como a ciência explica a realidade, a ciência produz o seu conhecimento e faz com que no final do processo de ação da ciência a gente possa atribuir um qualificativo para o conhecimento, né, que é o conhecimento científico. Então eu vou intercalar essas questões e é uma das áreas minhas de contribuição para o pensamento, da compreensão do pensamento científico, né? Então eu entendo que compreender as bases de como funciona o pensamento científico é algo que deveria ser uma preocupação de todo mundo que está buscando uma formação científica, né? Seja essa formação no nível que for, seja no nível da graduação, seja no nível da pós-graduação. Então, é um assunto importante. Em algum momento, a gente tem que parar e refletir um pouco de como é que funciona a maneira pela qual a ciência produz sentido da realidade, explica a realidade, né? Então, essa é uma ação importante. Eu chamo essa compreensão de compreender ou apreender o pensamento científico. Assim que eu nomeio, vocês vão ver que eu vou repetir um pouco esse termo, né, de uma forma recorrente na minha fala. Mas aí entra em uma dissonância, digamos assim, e aí eu quero puxar para o título da proposta, né, dessa fala, ou dessa primeira atividade que a gente está tendo aqui, sobre a ideia de acreditar somente naquilo que a gente quer acreditar. Inclusive é o subtítulo do meu livro, né, que de maneira provocativa eu pensei em fazê-lo para chamar um pouco a atenção sobre essa questão. Porque nós temos uma dinâmica de funcionamento da nossa estrutura cognitiva, que é a maneira pela qual a gente interage pelo mundo. Então é a nossa psicologia, é a forma como os nossos sentidos captam informação da realidade, a linguagem que a gente tem como meio de comunicação e de consumo de informação, de interação com outras pessoas, é uma parte fundamental desse processo e é parte da nossa cognição. Então, quando eu falo aqui de cognição, eu estou falando sobre todos esses mecanismos que nós utilizamos para interagir com o meio onde a gente está, seja esse meio social, não social, enfim. É a forma como a gente tem de captar informações, de compreender o mundo, de sistematizar, de construir memória sobre o mundo. Memória é um processo cognitivo, né? Então tudo isso diz respeito à nossa
nossa cognição. E a nossa cognição tem uma forma, uma característica de funcionamento, um conjunto de características de funcionamento, que graças à história evolutiva da nossa espécie nos deu enormes potencialidades para os nossos ancestrais, né, se adaptarem ao ambiente e terem êxito, permitindo, por exemplo, que nós estejamos aqui hoje, né, trocando, interagindo de maneira remota, porque é graças a essa história evolutiva e a essa adaptação que os nossos ancestrais tiveram, que a nossa espécie ela foi desenvolvida, foi formada, então trouxe uma série de potencialidades extremamente interessantes, que resultaram em coisas bastante sofisticadas, como a produção de movimentos culturais, de arte, de uma série de coisas que a espécie humana é capaz de fazer, né, com a sua capacidade de abstração, de pensamento, de reflexão, de construção de formas de entendimento, outras que não são a ciência, como a própria elaboração da ciência também é um resultado disso, né? Mas, apesar desse grande potencial e dessa enorme capacidade, que tem a ver com a nossa plasticidade cognitiva, essa nossa capacidade de se adaptar ao ambiente, da nossa cognição se adaptar às demandas que o ambiente traz para a gente, né? Inclusive atualmente, não só na época dos nossos ancestrais, apesar de tudo isso, ainda essa cognição, ela também, pela sua forma de funcionamento, ela acaba acarretando numa série de mecanismos e processos que nas últimas décadas, na literatura, na pesquisa da nossa área, a gente nomeou de vieses, né, que tem, na acepção do termo, uma ideia de erros, eventualmente, que a maneira como a nossa cognição funciona, ela pode nos levar a cometer erros de julgamento, por exemplo. E o título da fala, dessa atividade, ela remete a gente a um desses vieses importantes, que é um dos vieses que eu abordo nesse livro de divulgação, mas que outros autores abordam também de maneira muito apropriada sobre tantos outros temas e assuntos, inclusive temas e assuntos bem recentes, que são relevantes para a gente entender esse mundo digitalizado, que é o viés de confirmação. O viés de confirmação é uma tendência, por isso o subtítulo, por isso o nome dessa atividade, né, é um mecanismo cognitivo que opera, muitas vezes ele opera sem que a gente consiga controlá-lo, né, de uma forma eficiente, fazendo com que a gente, por exemplo, quando vá buscar na nossa memória alguma informação relevante para responder uma pergunta, a tendência é de que eu busque informações que sejam coerentes, eventualmente, com uma crença que eu já carrego em relação àquele objeto. Então, se eventualmente eu considero que o medicamento é útil para tratar um tipo de enfermidade, um tipo de doença, o viés de confirmação ele vai operar quando eu, por exemplo, buscar exemplos na minha memória de casos de pessoas que eu sei que tomaram a medicação e que eu tenho informações por causa desses casos de que a pessoa se curou. Não necessariamente que o medicamento funcionou, mas eu faço a relação dessas duas coisas. Então, esses mecanismos, como é o caso do viés de confirmação, ele é um exemplo de um desses subprodutos, digamos assim, de como a nossa cognição funciona, e que trazem uma reflexão importante sobre como nós podemos ou fazemos a apreensão do pensamento científico para que nós tenhamos um pouco de atenção ou cuidado com esses mecanismos, esses vieses, para não deixar que eles sobreponham, por exemplo, uma capacidade de pensar de maneira científica sobre aqueles fenômenos e aquelas soluções ou aquelas demandas que a nossa atividade profissional ou nossa atividade científica, por exemplo, ela nos remete, ela nos demanda fazer. Então, esse campo que eu nomeio de maneira geral, né, de maneira ampla, de ciência cognitiva, que estuda esses vieses, já há pelo menos 70 anos tem produzido um conjunto aí de informações relevantes para a gente entender a operação disso. E é interessante compreender a operação desses vieses, aí no caso específico, que eu acho que é o que nos interessa aqui numa interação como essa de hoje, da maneira pela qual eles podem atrapalhar, muitas vezes, a nossa capacidade de pensar cientificamente sobre as coisas que a gente quer entender e sobre as ações profissionais nas quais a gente precisa atuar, agindo como um cientista propriamente, né? Então, nesses últimos 70 anos, algumas coisas elas foram, muita informação foi produzida e muitas dessas informações úteis no campo da ciência cognitiva para a gente entender esses mecanismos. Por exemplo, uma distinção que eu acho relevante
ambiente aqui que eu quero apontar para vocês. Não vou dar necessariamente uma solução, mas quero apontar um pouco essa diferenciação, fazer com que vocês reflitam um pouquinho sobre isso, que é a diferença entre racionalização e racionalidade. Né? Nós temos um conjunto de possibilidades na nossa estrutura de conhecimento, naquilo que a gente usa para conhecer o mundo, muitas vezes, para racionalizar, fazendo assim com que a gente confirme aquilo que a gente já acreditava, do que necessariamente para desenvolver um processo racional de entendimento sobre essas questões. Um exemplo para diferenciar isso, tá? Não é necessariamente um exemplo da ciência, mas um exemplo pesquisado pelos cientistas cognitivos que nos ajuda a entender isso. Vou tentar ser breve na descrição dele. Havia uma seita, que é um conjunto de pessoas que acreditavam numa coisa, que se reuniu, né, lá no final dos anos 90 nos Estados Unidos. Esse exemplo eu descrevo ele com um pouco mais de detalhes no livro, mas esse grupo de pessoas, de vez em quando acontece, né, alguém se junta dizendo, ó, o mundo vai acabar, vamos nos reunir aqui para poder fazer umas coisas que eu sei, em geral um líder diz isso, né, que eu sei que a gente tem que fazer para se salvar do final do mundo. Eles se reuniram lá e tinham uma crença que eles desenvolveram de que então o mundo ia acabar numa data específica, acho que era no final do ano de 1997, se eu não me engano, e eles acreditavam que eles seriam salvos, porque o líder da seita tinha essa informação privilegiada, né, por uma nave espacial que estava acompanhando um cometa, que era um cometa de fato, que estava se aproximando, os astrônomos já tinham rastreado ele ia passar pela sua fase de maior aproximação do planeta Terra naquela época, lá no ano de 97, no segundo semestre. E aí tinha, dentro das crenças que eles desenvolveram, supostamente a existência dessa espaçonave que estava lá para resgatar todos da seita antes que o mundo acabasse. Pois bem, teve um grupo desses membros da seita que eles tiveram a seguinte ideia. Eles ficavam numa fazenda no interior de um estado norte-americano, então afastado de qualquer região metropolitana maior. Eles resolveram pegar o carro, sair de lá e comprar um telescópio na cidade mais próxima vizinha para poder observar o cometa e a partir daí observar a nave, checar se a crença estava tudo certo, né, com o que eles acreditavam. Eles fizeram isso, foram lá numa noite, apontaram, localizaram o cometa, e aí eles olharam para o cometa e o que aconteceu? O que vocês devem estar imaginando, eles não enxergaram nenhuma espaçonave. Quando eu conto ou paro a história aqui, vocês podem imaginar, bom, racionalmente, o que é que essas pessoas elas deveriam então ter feito? Elas deveriam ter concluído que não tinha evidência para a crença delas e aí abandonado a crença, né? Mas essas questões e esses mecanismos, eles são um pouco mais complicados do que isso. Aí é que entra, e essa é a distinção, né, o processo de racionalização. O que eles fizeram, esses 4 integrantes da seita? Eles pegaram o telescópio, colocaram de volta na caixa, entraram dentro do carro no dia seguinte, né, na noite depois da observação, voltaram na loja e devolveram, né, foram lá para o dono, para o proprietário da loja, e falaram, estamos devolvendo o telescópio porque ele não funciona. Nós queremos nosso dinheiro de volta. Essa dinâmica é um processo de racionalização. Eu estou construindo um conjunto de argumentos para não abrir mão da minha crença. Às vezes você pode pensar, mas pessoas que acreditam em seita são pessoas desajustadas, são pessoas... Não, o exemplo é exacerbado, você pode até julgar ou chegar a essa conclusão, mas no fundo esse mecanismo é um mecanismo que nós fazemos constantemente, diariamente, né? Essa capacidade de racionalizar sobre resultados, e muitas vezes essa racionalização ela está focada na nossa tentativa de fazer a manutenção de uma crença que a gente já possui. Esse é um exemplo de um viés ou de um mecanismo cognitivo que ele está presente, ele é algo que está dentro da nossa estrutura cognitiva, qualquer um de nós é sujeito a isso. E isso tem a ver, como eu já comentei, com o processo de estruturação da nossa cognição, que ela tem uma série de possibilidades, mas ao mesmo tempo ela traz uma série de consequências em função da maneira pela qual ela funciona. E aí a gente entra numa dinâmica que
que tem um caráter muito relevante nessa discussão. Eu acho que é o ponto no qual a contribuição do entendimento da cognição ele mais se aproxima com essa conversa nossa sobre o que isso tem a ver com o pensamento científico, porque o pensamento científico, que na minha avaliação e de alguns outros autores, vários ao longo desses últimos 4 séculos, é a estratégia mais eficiente que a humanidade desenvolveu para compreender a realidade, para poder melhorar a condição de vida da própria população, né, da própria espécie no planeta, que é o pensamento científico, a forma como a ciência ela efetivamente funciona. E essa forma, apesar de existirem várias características que a gente poderia passar aqui a noite toda discutindo do que caracteriza a ciência, mas tem um elemento que caracteriza o pensamento científico, que eu acho ele basilar, fundamental, que é um caráter do conhecimento que tem um alto grau de incompatibilidade com a dinâmica de funcionamento da nossa cognição, que é justamente o princípio do falseacionismo, né? A ciência, ela não é uma ação humana na qual o principal objetivo da ação é que as crenças que são construídas para explicar a realidade, por exemplo, as hipóteses, né, a gente busca, quando faz o trabalho empírico do cientista, confirmar essas informações. Na verdade, o nosso trabalho é encontrar ou pensar em explicações e desenvolver formas de testar essas explicações, e se o meu teste não conseguir fazer com que essa explicação ela se torne falsa, então eu posso mantê-la. Eu posso reservar o julgamento dessa explicação que eu utilizo, que em geral num raciocínio, digamos, mais formal, científico, a gente chama isso de uma hipótese. O meu trabalho na verdade, desenvolver meios para que essa hipótese possa ser falsificada. Isso traz uma dinâmica de não apreensão intuitiva do que é o pensamento científico, porque a nossa cognição tem uma tendência a buscar explicações e entendimentos do mundo que elas tenham um grau de estabilidade, que elas sejam mecanismos de explicar o mundo, por exemplo, que eu vou utilizar e que eles não mudem de tempos em tempos. As nossas motivações da nossa cognição, da nossa psicologia, elas estão muito vinculadas a isso. Ora, se a principal característica da ciência é essa dinâmica desconfirmatória dela, na qual o que eu estou buscando fazer é uma estratégia de teste, e se eu não conseguir falsificar, eu posso dizer que aquele conhecimento funciona, eu tenho um nível de incompatibilidade entre essa motivação psicológica básica e a forma pela qual o pensamento científico ele funciona. Foi um processo, né, relativamente lento na história humana até a gente chegar no modelo do método há cerca de 400 anos atrás, ainda que a história anterior do pensamento racional humano, do pensamento filosófico é muito anterior a isso, evidentemente, mas a aplicação e a sistematização do método é um pouco mais recente. Foi um tempo razoável para se chegar a essa dinâmica, em parte porque as nossas motivações cognitivas, da maneira como a nossa cognição funciona, elas são um tanto quanto contraintuitivas para esse tipo de forma de funcionamento. Então, é por isso que eu considero tão relevante compreender que como funciona esse mecanismo cognitivo, como esses vieses eles operam, né, e como eles podem muitas vezes minar o processo de aplicação do pensamento científico em diversas situações. Veja, essa questão ela é muito relevante, não dá para a gente simplificar ela dizendo, olha, tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem. Não é assim, porque, veja, tem pessoas muito treinadas no método científico. Há um caso descrito por um psicólogo há alguns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, que eu acho muito emblemático para descrever isso. Pessoas altamente treinadas com pensamento científico podem muitas vezes desenvolver crenças em questões infalciáveis e chegar a conclusões que são equivocadas. O exemplo que esse psicólogo usa, que ele fez uma série de entrevistas com pessoas altamente treinadas na ciência, era de um nobelista, ou seja, um cientista que chegou ao topo da carreira científica, ele ganhou um prêmio Nobel na área de química, que, por exemplo, ele considerava que a abdução, pessoas abduzidas por extraterrestres, era uma prova da existência de extraterrestres.
né? Então, esse exemplo pontual eu acho que é interessante, uma pessoa altamente habilidosa nas atividades dela especificamente, que ganhou e foi laureada com o Nobel, ao mesmo tempo ela podia manter uma crença que a gente, né, esse psicólogo que fez essas pesquisas, ele chama isso de crenças estranhas, né, em que um tipo de evidência que é completamente anedótica, que não tem nenhuma sustentação sobre um pensamento científico um pouco mais elaborado, acredita que isso é uma evidência que justificaria uma crença que ele tem da existência de extraterrestres. Então, não é simplesmente o fato de existir um autotreinamento que vai fazer com que as pessoas consigam aplicar ou executar esse pensamento científico em diferentes dimensões das suas próprias vidas. Então, compreender esse tipo de ponto, esse tipo de questão, julgo que é muito importante, porque no final das contas, os vieses eles estão de uma forma ou de outra operando para guiar nossa atenção, para produzir de alguma maneira algum tipo de busca de informação que pode, por exemplo, se retratar numa dinâmica de viés confirmatório, né? E o trabalho do cientista, ele requer que esse processo de aplicação do método de uma forma que permita que a desconfirmação surja, ele tem que estar operativo em várias situações distintas, inclusive para julgar coisas que não necessariamente são aquela minha ação de pesquisa específica. E por isso que eu digo que esse assunto, eu acho que ele é muito relevante para a população de maneira geral. Para um pensamento, para um tipo de conhecimento, ele poder chegar ao ponto de ser qualificado, adjetivado como conhecimento científico, é muito importante que as etapas da aplicação do método elas sejam efetivamente bem construídas, né? E muitas vezes cientistas bem treinados podem cometer erros em relação a isso. Vamos tratar aqui de um exemplo que eu acho que o professor André vai querer conversar comigo um pouco depois, mas acho legal a gente já utilizar ele, já que é uma questão recente e que eu acho que ela demonstra um pouco o ponto que eu quero trazer aqui. Para que o pensamento científico opere no trabalho do cientista, não basta que ele formule uma pergunta, uma questão, uma hipótese, que ela, na sua forma lógica, na linguagem que a expressa, seja passível de ser falsificada. Mas ele tem que fazer a pesquisa de uma maneira em que evidências de falsificação elas possam aparecer. Então, quando a gente tem o caso de um trabalho que explodiu o hype da cloroquina, da hidroxicloroquina, no âmbito da pandemia, né, da Covid agora, lá em março, abril, feito por um médico, um respeitado médico francês, na qual a pesquisa dele, ele fez a administração do medicamento em todos os pacientes que ele observou. Ele, quando fez o emprego de um desenho dessa maneira, ele impediu a possibilidade de que uma evidência desconfirmatória surgisse, quando, por exemplo, seria relativamente simples resolver isso se ele tivesse feito um grupo controle e um grupo experimental no qual ele observasse os pacientes sem a administração daquele medicamento, por exemplo, que garantisse alguma similaridade com aqueles que tiveram o medicamento administrado, e ele pudesse comparar taxas, algum tipo de taxa de melhoria, por exemplo, ou de mortalidade, nesses dois grupos, para poder concluir alguma coisa sobre o medicamento. Quando a pesquisa sobre o medicamento, nesse caso, ela é aplicada sem a possibilidade de produção de evidência desconfirmatória, que seria o caso do exemplo do grupo controle, a operação do viés de confirmação está em total ascensão. Ela está operando de maneira direta, porque a maneira como a evidência empírica ela é produzida, ela não possibilita que a gente falsifique a hipótese de que aquele medicamento funciona para o tratamento dessa infecção viral. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração e que ele envolve diretamente a prática e a atividade diária do cientista. E vocês que vão trabalhar, se é que já não estão trabalhando, né, com o desenvolvimento de pesquisas experimentais, por exemplo, em estratégias diagnósticas, ou em desenvolvimento de medicamento, ou em estratégias terapêuticas, por exemplo, ou em intervenções de outra natureza na área da saúde, se o raciocínio, né, do método ele não for aplicado de uma forma em que as evidências desconfirmatórias elas possam ser produzidas, esse tipo de dinâmica ela pode efetivamente funcionar e operar, né?
O último conceito que eu queria tratar, professor André, antes da gente poder passar para a parte do bate-papo, que eu acho que já deu até um pouquinho mais de 20 minutos da minha fala, é o que a gente chama de raciocínio motivado, né? Que é uma outra forma de elaboração da cognição humana que também permite a construção das racionalizações, né? E como a gente tem que lidar com esses elementos para poder minimizar que eles afetem os resultados do tipo de conhecimento que a gente pode, em um momento, chamá-lo de científico, né? Então, esse raciocínio motivado, ele está no cerne de muitas questões aí. Me lembro aqui, usando outro exemplo para tentar pontuar a ideia do raciocínio motivado, ele está associado a um outro medicamento que, alguns anos atrás, ele foi um ponto muito importante de discussão no Brasil, que foi da chamada, malfadada pílula do câncer, né, a fosfetanolamina, que deu um rebuliço. Não sei se vocês procurarem aí na internet, provavelmente vocês ainda encontram reportagens da época, até vídeos da época onde isso era discutido, teve audiência no Congresso, mais de uma, teve decisão do STF em relação a isso, enfim, teve muita conversa sobre isso em 2015 e 2016, em que, alegadamente, um professor que fazia pesquisa num campus do interior de São Paulo, da USP, tinha desenvolvido lá esse medicamento que curava todo tipo de câncer. É assim que a história ela apareceu, né? O raciocínio motivado, ele entra aí em jogo quando a gente tem evidências totalmente parciais, né, ou insuficientes sobre o funcionamento do medicamento, e aí as pessoas se juntam e começam a discutir, construindo argumentações do tipo, olha, os pacientes que usaram foram curados, e é um medicamento muito barato. Aí começa a argumentação, né, que é um aspecto importante do ponto de vista das teorias conspiratórias aí no âmbito da medicação. É um medicamento barato, então os laboratórios não têm interesse nisso. Ora, se eles não têm interesse nisso, então eles querem abafar esse tipo de assunto, de tema, né? Quando, na verdade, a gênese daquele caso, hoje a gente sabe mais claramente porque estudos controlados, randomizados, com duplo cego foram feitos com essa substância, né? Posteriormente ao hype do assunto, lá em 2016, quando isso foi tratado naquele momento, o que a gente tinha naquele momento era algo que a gente ainda não sabia realmente da funcionalidade dele, porque a pílula, a substância estava sendo distribuída de uma certa forma e não existia acompanhamento, ou seja, não existia pesquisa científica para subsidiar qualquer conclusão sobre o medicamento. Hoje, as pesquisas feitas, que seguiram um protocolo adequado da área de fármacos, chegaram à conclusão de que, de fato, a substância não funciona. Parece que ela não é tóxica, pelo menos, mas por outro lado ela não tem a funcionalidade ou efetividade que se alegava que ela tinha antes de se ter evidência disso. E o raciocínio motivado, ele entra tanto para as pessoas quanto para eventuais cientistas que defendem aquilo, como um conjunto de estruturações de racionalização para que você conclua sobre alguma coisa sobre aquele tipo de evidência, quando na verdade a gente ainda não é capaz de concluir algo sobre o assunto, sobre o tema, né? E como boa operação do pensamento científico, a gente deveria, nesse caso, resguardar o nosso julgamento, né? Não defender, por exemplo, a ideia de que a pílula, no caso da fosfetanolamina, ela era uma cura para qualquer tipo de enfermidade neoplásica, né? Que era efetivamente o caso ali no momento. Bom, professor André, eu acho que assim, essa apresentação dos conceitos mais centrais que eu tinha escolhido para falar, a gente pode encerrar por aqui para não ficar. E aí a gente pode estabelecer uma conversa. Não sei se já tem alguma questão, pergunta aí, né? Obrigado, professor Pilati, obrigado pela fala. Sim, já temos perguntas aqui. Surgiu uma pergunta aqui. Antes de eu lançar essa pergunta, professor, se for possível, esclarecer, acredito que ficou claro para a audiência esse caráter falseável que o conhecimento científico requer, né, na confrontação de hipóteses, ou na hipótese proposta, estar aberta ao falseável, essa hipótese ser falseada, né? O que, professor, é uma coisa que se aborda no seu livro, alguns outros conceitos, como pseudociência, o que é chamado de pseudociência, o que é protociência, você acabou de exemplificar um caso que você também utilizou no livro, né, da fosfetanolamina, e a ciência picareta, né, lançar algumas
alguns esclarecimentos desses conceitos. Desses conceitos. Eles são, eu trato, né, no livro, o professor André tem uma proposta de tentar diferenciá-los, né? É sempre uma temática que tem várias nuances diferentes, e eu proponho um caminho, uma trilha para tentar fazer essas diferenciações. Mas, claro, não sem críticas que elas eventualmente possam ter, como é típico do debate em ciência, né? Mas veja, eu considero que o pensamento pseudocientífico, primeiro, acho que uma diferenciação relevante eu tenho o pensamento científico, ele tem essa característica que eu estou falando, né, que eu comentei na minha fala inicial. Ela não é a única, mas eu considero que ela na minha opinião, é a principal, que é esse caráter de você ter um procedimento, um conjunto de perguntas, de formulações de hipóteses que permitam o falseamento. Isso é um elemento basilar. Tem outros que autores discutem, que é uma comunidade que faz a pesquisa de uma forma, então tem uma dimensão social disso, tem uma dimensão de um entendimento cognitivo compartilhado de como determinadas pesquisas são feitas. Isso varia de área para área, às vezes dentro de uma área científica você tem sub-áreas com características, tem outros elementos, mas eu considero que o basilar, o principal do pensamento científico é esse, né? Esse pensamento que guarda, né, a forma de fazer, de compreender a realidade, que guarda essa característica, é aquilo que a gente chamaria de pensamento científico. E aí é um conjunto de outras, que eu nomeio de maneira mais ampla, de pensamento não científico, que eles vão guardar outras características, e aí que a gente poderia dividir em algumas nuances e algumas diferentes entre esses termos de pseudociência, protociência e a ideia da ciência picareta. A pseudociência, eu entendo que é um tipo de alegação, não dá nem para dizer que é conhecimento propriamente, mas é um tipo de alegação que ela é elaborada, muitas vezes ela é elaborada no cerne de uma comunidade, muitas vezes, de um conjunto de pessoas que aplicam o método, que pensa de uma forma semelhante, e que ela, de uma forma propositada, ela vai desenvolver um aparato, uma aparência que lhe resguarda alguma característica, alguma aproximação com o pensamento científico, né? Talvez usar exemplos para tentar demarcar essas questões de maneira mais clara, que eu acho que é útil, né? Um dos movimentos mais claros que tem essa característica é o pensamento astrológico, astrologia, né, que é muito popular, né, e ela, por muito tempo, do ponto de vista histórico, né, na verdade a astrologia está na gênese da astronomia, da ciência astronomia, de certa forma, né, você tem uma dinâmica de observação dos astros, que é algo que se confunde com a própria história da humanidade. Então essa questão de aplicar um raciocínio mais elaborado, uma tentativa mais racional, do ponto de vista da movimentação dos astros, é algo que nos acompanha há muito tempo, há alguns milênios acompanha a humanidade, né? O fato é que, do ponto de vista do pensamento científico, a astronomia se separou da astrologia já há pelo menos uns 400 ou 500 anos, né? Mas você tem uma gênese ali que é comum. E essa história, ela tem uma série de elementos, uma comunidade que pensa de uma maneira comum, tem uma aplicação de um conjunto de procedimentos, né? E, inclusive, um raciocínio matemático relativamente elaborado no pensamento astrológico, né? Para você poder calcular órbitas, posicionamentos em que esses astros eles vão estar em determinado momento, e eu estou falando aí das aplicações mais específicas que se aproximam muito da minha área, né, de psicologia, que é a astrologia como um recurso para se falar de diferenças individuais, como se ela conseguisse predizer personalidade das pessoas, ou características que as pessoas têm, que a gente nomeia de maneira geral como personalidade, lá na psicologia, na ciência da psicologia. Então, esse é um exemplo de um conhecimento que a gente pode caracterizar como pseudocientífico, porque ele vai usar todo esse aparato, tentar defender a ideia de que ele tem uma base científica, talvez em algum momento da história tenha tido, mas o que a gente sabe, pelo menos na pesquisa ao longo do século XX, é que a capacidade de predizer diferenças individuais a partir do momento em que a pessoa nasce em função da influência dos astros não tem evidência empírica nenhuma que apoie isso. Inclusive, em longos
longos estudos que compararam diferentes indivíduos, milhares de indivíduos em países diferentes, e você tenta mapear isso com testes de personalidade distintos, e você não encontra essas diferenças propriamente, né? Então, não há nenhuma evidência que apoie, a gente sabe disso hoje, né, depois de décadas de pesquisa e investigação, mas ainda assim há uma aura que se tenta colocar nesse pensamento como se ele fosse um pensamento científico. Por isso o uso do prefixo pseudo, né, porque na verdade ele não guarda todos os requisitos. Muito porque a maneira em geral que os astrólogos fazem pesquisa, eles impedem que a dimensão da evidência desconfirmatória ela surja. Então, essa é uma das principais estratégias, né? Além de muitas alegações não serem passíveis de teste, as que são passíveis, você vai usar um método que não permita que aquela afirmação ela seja desconfirmada, ou desconstruída, ou falsificada, como diria lá o filósofo da ciência, o Popper, que foi quem descreveu esse processo. Eu costumo diferenciar a ideia de pseudocientífico e protocientífico, porque eu julgo que aquele conhecimento que ainda carece de evidência, carece da aplicação subsequente, sistemática do método, para você poder concluir alguma coisa sobre aquele conhecimento, como um conhecimento proto. Que aí o sufixo proto, ele assim, ele ainda não eu não posso qualificar aquele conhecimento como científico, mas eventualmente eu posso chegar à conclusão, né, de que aquilo, por exemplo, eu uso o exemplo da pílula fosfetanolamina como exemplo de protocientífico, porque você tinha um estágio de desenvolvimento do medicamento, que era um estágio super inicial, né? Mas as conclusões de que ela funcionava foram tomadas muito antes de eu chegar nas fases finais da pesquisa de desenvolvimento de fármaco para eu poder afirmar que aquele medicamento funciona. Então, eu acho interessante usar a ideia de proto para aquele conhecimento, para aquela área de investigação que a gente está iniciando a pesquisa sobre ela e não tem ainda grandes evidências conclusivas sobre aquilo. A gente não pode, muitas vezes, confundir ou relegar as informações que desconfirmam determinado sistema de crença, né, determinado sistema de explicação do mundo, de proto, e que já ganhou um status de pseudociência. Então, quando eu falo da astronomia, eu digo que ela tem um status pseudocientífico, porque a gente tem evidências que apontam que ela não consegue predizer diferenças individuais entre as pessoas, acumuladas de forma diferente ao longo de muito tempo. Então, eu não posso dizer que é um protoconhecimento esse caso, porque eu já tenho muita informação dizendo que, olha, não funciona, não é um recurso útil para você explicar diferenças entre as pessoas, de características entre as pessoas. Já a ciência picareta, eu acho que é o caso típico de conhecimento, e talvez ele guarde muitas semelhanças aí com a pseudociência, mas talvez ele tenha algumas diferenças, né? Que, em geral, os profissionais que a vendem, que alegam de que ela funciona, né? Eles estão muito interessados em vender algum tipo de serviço, de produto. A área da saúde, ela abarrota desse tipo de exemplo, é uma área em que se atrai muita atenção em relação a isso, porque as pessoas querem comprar produtos para se sentir melhor, ou para ter mais saúde, evidentemente, né? E que, no fundo, você não tem uma evidência conclusiva sobre aquelas questões, né? Então, tratamentos específicos, que você não tem um conjunto robusto de evidências, mas que, por exemplo, os profissionais dizem, mas na revista científica tal, um artigo foi publicado, então eu chego à conclusão de que, vamos usar aqui um ponto que está me ocorrendo agora, que a vacina tríplice viral ela provoca autismo, né? Esse assunto começa ali, se revigora, né, nos anos 1990, final dos anos 90, com a publicação de um artigo numa revista importante, de um pesquisador que depois descobriu-se que tinha um monte de problema de conflito de interesse, né, onde ele tinha, em princípio, encontrado, a partir de biópsias intestinais em crianças, evidências de que eram supostamente todas autistas, né, de que elas tinham restos lá e elementos que indicavam que elas tinham sido vacinadas, e aí uma relação de causalidade foi estabelecida com base em um trabalho, né. Então, eu acho que isso é um exemplo de ciência picareta, porque, no fundo, não dá para se ter qualquer conclusão mais fechada em ciência a partir da publicação de um trabalho, mesmo que tenha sido numa revista muito importante.
Posteriormente, um tempo depois, descobriu-se que ele tinha falsificado o dado, ele foi demitido da universidade que ele trabalhava, aí a gente começa a descobrir a dinâmica das coisas, né? Mas acho que ela é um exemplo de ciência picareta, porque você faz uma aplicação assodada, rápida, por um interesse em geral econômico, de você ganhar com aquilo, do ponto de vista do uso da técnica, do método, né? Então, essas distinções, elas são interessantes e são relevantes, e não são tão claras como a gente poderia gostar que elas fossem, né? Mas na minha avaliação, se a gente entende adequadamente como o pensamento científico funciona, a gente é capaz de fazer as distinções na prática profissional, na escolha do material para ler e assim por diante. Muito obrigado, professor, pelos esclarecimentos. Vou lançar algumas perguntas que os alunos começaram a fazer aqui. Deixa eu ver essa aqui, que eu não tenho o nome de quem fez, mas é a seguinte pergunta. Professor, nunca se precisou e se falou tanto em conhecimento científico como agora. Qual é, e se é que existe consenso, o ponto-chave para que a população leve a sério o conhecimento científico? Pois é, excelente pergunta essa, né? A gente está falando muito sobre isso e eu acho que esse assunto, ele só deixa mais evidente como o conhecimento público da ciência no Brasil, e eu diria que no mundo de maneira em geral, ele é muito aquém do que seria desejável, né? Eu não tenho dúvida de que a gente fomentar a conversa, fomentar a discussão, ampliar essa conversa para além dos limites das universidades, que são o centro de excelência de formação de cientistas, é uma estratégia fundamental. Então, a gente precisa falar sobre isso. A minha iniciativa de publicar um livro de divulgação que procure tratar numa linguagem mais acessível é uma tentativa nesse sentido. Não necessariamente do conhecimento científico, né, que eu acho que isso que é algo que é mais frequentemente feito na divulgação, mas também da maneira pela qual a ciência funciona. O que alicerça ao funcionamento do conhecimento científico, né? Eu acho que essa instrução, essa comunicação é fundamental. Um outro ponto que eu acho essencial para a gente melhorar isso é a formação no ensino fundamental, né? De novo, o ensino fundamental ele não tem que só ensinar o resultado do conhecimento científico, né? Por exemplo, ensinar o conceito do que é uma membrana celular. Isso não é assim, é necessário, mas não é suficiente para você dar elementos para esse aluno, para esse formando inicial lá no ensino fundamental, para ele entender o pilar no qual os cientistas, o conjunto de cientistas que conseguiram descrever o conceito do que é uma membrana celular, como eles chegaram nesse conceito. Então a gente precisa ensinar esses elementos também, fazer isso parte do currículo de formação fundamental. Talvez não só no ensino fundamental, mas no ensino universitário também, porque muitas vezes a dinâmica do pensamento científico ela fica muito tecnicista, né, no sentido de você reproduzir técnicas, por exemplo, e se esquece da dimensão de por que aquelas técnicas são aplicadas daquela forma, né? Então, a gente precisa ampliar essa conversa, né, tanto para fora da barreira das universidades, né, dos limites das universidades, como promover o ensino fundamental mais inspirador, mais instigante sobre esse tipo de questão. Então, acho que são muitas frentes aí que a gente precisa despertar o interesse. Eu tenho um sonho utópico na minha vida, eu não vou ver isso enquanto eu estiver vivo, muito provavelmente, mas quem sabe gerações futuras dos meus netos, eles possam eventualmente ver, mas que a atração pelo assunto de compreensão da realidade a partir do pensamento científico, ela seja tão emotiva, atrai tanto afeto das pessoas como o futebol atrai no Brasil. O dia que a gente conseguir fazer isso, eu acho que a gente consegue criar uma base de interesse maior, né, sobre esse tipo de questão. E não que é uma coisa assim que não faça parte da nossa vida, né? Mas é um desafio enorme. Eu não acho que nós estejamos nem perto de resolver isso. Obrigado, professor. Mais uma pergunta aqui, Suzy Dourado faz a seguinte pergunta. Professor, muitas revistas científicas buscam resultados positivos. Resultados negativos não são atrativos para serem publicados. As revistas científicas não estão sendo tendenciosas? Até a Ângela Centenaro complementa. Vejo isso acontecer até em trabalhos de conclusão de curso. Se não tiver resultado positivo,
não são tão bem avaliados pelas bancas. É um problema cultural? Será? Eu vou até aproveitar um gancho também, professor, se de repente, nessa mesma resposta aqui, abordando esses questionamentos, se dá para falar um pouco de fraude, se aquele caso da publicação do The Lancet com 96 mil pacientes, aquela pressa de publicação e a protociência também acontecendo muito naquela época, pandemia, aí publica exato. e depois teve que despublicar e aí um retracted lá no artigo, uma situação desconfortável. Não sei se dá para emendar nessa mesma resposta, mas estão lançadas as perguntas aí, professor. Perfeito, professor André. Não, acho que dá para emendar, tudo a ver. Excelente pergunta, Suzy. Esse é um ponto muito importante, né? Toda essa dinâmica, isso acontece em diferentes áreas do conhecimento. Na minha área de psicologia, isso acontece, em muitas áreas da saúde acontece, em outras áreas de ciências naturais exatas acontece. O nome dessa ocorrência também leva o termo viés nele, que é a ideia do viés de publicação, né? Onde só resultados bonitos e positivos aparecem, vêm a público. Eu acho que o movimento científico mundial, de maneira geral, acho que isso está chegando de uma maneira mais lenta no Brasil, mas também já atingiu no Brasil. Tem algumas iniciativas importantes na área da saúde de ações de reprodutibilidade, por exemplo, que eu acho que elas são uma reação a esse tipo de viés ou de tendenciosidade que as revistas científicas apresentam com uma frequência muito acima do desejado. Isso, de fato, é um problema. Agora, eu acho que a gente tem, por outro lado, as próprias ferramentas dentro do movimento científico, por essa ação autocorretiva que ela precisa ter em si mesmo, né, dentro do próprio movimento das comunidades científicas das diferentes áreas, em que estratégias melhores de fluxo de trabalho científico elas possam ser implementadas, e onde aberturas maiores de linhas editoriais dos periódicos permitam também que resultados nulos eles venham à tona, né? Porque isso é muito importante. Eu acho que a gente tem várias frentes em que isso está acontecendo. Por exemplo, se a gente nota um movimento forte que existiu da comunidade da publicação científica, do acesso aberto, que começa ali de maneira mais marcada a partir de 2004, 2005, onde você tem, por exemplo, grandes editoras e revistas que se lançam no mercado editorial científico, em que a proposta era publicar de maneira aberta e publicar artigos que eram metodologicamente adequados, independentemente dos resultados, é uma tentativa de contraposição a esse movimento, a esse viés muito tendencioso e muito deletério de se publicar só os resultados positivos. Tem um problema também, aí eu concordo, eu não sei se foi a Suzy que comentou, acho que foi a outra participante que complementou a pergunta dela na leitura do professor André, dessa questão, a Ângela, né? Obrigado, André. A Ângela comenta sobre essa dinâmica cultural, porque eu acho que tem um pouco de cultural também nisso. Não sei se vocês já notaram a síndrome do aluno de conclusão de curso, seja ele de qual nível for, seja de graduação ou de pós-graduação, de que ele, quando não consegue corroborar suas hipóteses, ele se frustra. Por que acontece frustração? Sinceramente, eu acho que é porque a gênese, a ideia básica do pensamento científico, ela não foi compreendida por esse formando, né? Porque, no final das contas, a tarefa básica, como eu já apontei anteriormente, é essa. Se uma hipótese ela não é refutada, é porque a gente pode reservar o nosso julgamento e apontar que ela funcione. Mas eu só consigo concluir isso, muitas vezes, na maior parte dos casos, porque talvez eu tenha tido várias outras hipóteses que não foram, né? Você vai aceitar a nula, né? Então você vai desconsiderar aquela hipótese em outros trabalhos anteriores. Essa dinâmica do viés de publicação, muito presente nas revistas, né, criou toneladas de trabalhos que não vieram a público, que a gente chama de trabalhos de arquivo, né, de file drawer, né, trabalhos de arquivo morto, que não se tornaram publicações porque não foram
resultados positivos como esperados, mas que no fundo, para a maior parte dos laboratórios, foram a gênese para que um trabalho positivo ele viesse à tona, né? Então, a gente tem uma dinâmica que, na minha avaliação, aí, até otimista em relação a isso, ela tem se modificado nos últimos anos em função dessa abertura maior de linhas editoriais, em função de uma movimentação que ganhou corpo de maneira mais intensa em várias áreas diferentes da ciência nos últimos anos. Mas eu acho que talvez nós ainda tenhamos uma frequência acima do desejável, talvez dos principais periódicos, os padrões ouro, né, das áreas, ainda muito interessados em publicar resultados positivos. É uma mudança que, de certa forma, tem uma dinâmica cultural aí, então tem que se mudar o pensamento das comunidades, né, de maneira geral, afetando as linhas editoriais dos periódicos, que levam um certo tempo, mas que não acho que começou há pouco tempo. A gente já tem pelo menos mais de 15 anos que eu apontaria de uma aceleração desse tipo de demanda da comunidade, além do surgimento de outras ações. Então, por exemplo, as plataformas abertas, né, de pré-registro de pesquisas, de abertura de flow, né, na minha área, nasce muito dentro da psicologia, mas agora o Open Science Framework é uma plataforma de ciência aberta que está se expandindo e sendo utilizada por outras áreas também. Não é a única, existem outras, né, onde a proposta é você registrar as pesquisas antes delas terminarem, né? Você, por exemplo, apresentar as hipóteses e torná-las públicas antes de você mandar o relatório para o journal. Então, esse tipo de dinâmica eu acho que está provocando uma mudança, além da dinâmica colaborativa, que quando você consegue trabalhar de forma aberta, você abre os dados também. Você dá a possibilidade para que outros pesquisadores independentes analisem aqueles dados, às vezes até antes da publicação. A capacidade de colaboração que a gente está tendo hoje, graças a ferramentas como essa que a gente está usando para conversar agora à noite, de acesso via internet, tem facilitado muito isso. Então, acho que a gente está tendo uma mudança significativa nos últimos anos, e isso é o lado bom disso. Mas ainda tem muito do que se modificar, né? Então, esse eu acho que é um ponto relevante. E falando do exemplo que o professor André traz desse trabalho foi muito famoso aí na onda, né, do hype da história da hidroxicloroquina e tudo mais, que foi publicado na Lancet e retratado um pouco tempo depois. Eu acho que é um exemplo interessante, talvez bem classificado com a ideia de ciência picareta, né? Porque no final das contas existia um monte de problema dos dados, né? Não se tinha certeza da origem daqueles prontuários, e certamente esse é um exemplo de um trabalho que, na pressa de se comunicar resultado no âmbito da pandemia, tirou do fluxo normal de trabalho, de uma revisão cega mais cuidadosa desse trabalho, tornando ele público algo que não deveria necessariamente ter vindo a público, né? Mas vários elementos aí chamam a atenção, né? O assunto, uma amostra gigantesca envolvendo basicamente todos os países do mundo. Imagino que o editor, quando recebeu aquilo, deve ter ficado encantado com a possibilidade de tornar aquilo público. Mas, infelizmente, veio saber de uma forma, acho que relativamente rápida, graças a esse mecanismo autocorretivo, né, que estava errado e tinha que ser despublicado. Assim como o trabalho do médico francês, do Didier, também foi despublicado um tempo depois, né? Demorou até mais do que esse da Lancet, mas ele precisou ser despublicado porque metodologicamente ele tinha muito problema, né? Muito obrigado, professor. Às vezes a gente tem até um certo vício em querer qualificar as coisas, né? A gente viu bastante a imprensa fazendo isso também, né? As coisas estão acontecendo, a ciência tem... isso é uma percepção minha, ela tem o tempo em seu desfavor quando a gente considera, por exemplo, a ciência picareta ou a pseudociência. A ciência requer tempo e uma reprodutibilidade que tem que ser exaustiva para resistir ao tempo também, né? E assim, era o mundo inteiro fazendo uma pressão para ter resultados em pouco tempo e qualificação de tudo quanto é lado. Está certo, está errado, isso é assim, fulano falou, fulano desfalou, né? Teve bastante movimentação nesse sentido e foi no mundo todo, não foi só no Brasil, né? Vi algumas coisas da Inglaterra, isso foi geral, pelo menos no Ocidente, né, do que eu vi, né? E essa pressa também da publicação na mídia, né? Você mal tem o artigo publicado, já tem repercussão ampla, né? Que a mídia publica e essas coisas um pouco automáticas, tipo, se saiu nesse periódico, então tá valendo. Saiu no Lancet, mas mereceu ser despublicado, né? Pois é, uma das mais, se não a mais prestigiada, né? Foi marcante mesmo. Professor, mais uma pergunta aqui, Sandra Sá pergunta:
o que dizer de pesquisas que mal levantam análise estatística ou usam métodos equivocados da estatística, mas mesmo assim são aceitas pelas faculdades e pela sociedade científica? Eu acho que a gente tem vários níveis diferentes aí da gente avaliar, né, e considerar isso. É claro que a gente sempre espera que todo trabalho que venha se tornar público de alguma forma, independente do nível em que ele está sendo publicado, se é um trabalho de conclusão de curso, se é um trabalho de conclusão de curso de pós-graduação, que você tenha os parâmetros mínimos aí, mas você tem também uma distinção de meios e veículos diferenciados. E muitas vezes, né, você também tem a tarefa ali dos exercícios, né, que foi um exercício aplicado. Acho que isso vale muito para os trabalhos de conclusão de curso, mas eu concordo que a lógica de aplicação do pensamento, né, de você ter critérios, a aplicação adequada do método, ela, inclusive no processo de formação, deveria resultar num trabalho minimamente adequado. Agora, infelizmente, não é o que a gente vê sempre, né? Você tem coisas bem ruins que surgem. Eu iria até um pouco mais além. Eu acho que a universidade, pela própria característica dela, né, acho que ela tem e ela tem que ter um pouco dessa característica dela ser universalista e tudo, mas ela também propaga um pouco desse pensamento pseudocientífico quando permite, por exemplo, cursos de extensão ou unidades meio estranhas que formam um pensamento pseudocientífico, aquele bem clássico, né? A minha instituição tinha, agora não tem mais, mas tinha até um tempo atrás aí, uma formação lá em astrologia. Isso acontecia, né? Então tinha espaço para algumas coisas assim. Então acho que tem várias dimensões isso, a gente tem que dosar, mas na minha opinião a gente sempre tem que primar pela qualidade a partir da aplicação do método, né? A partir da aplicação do pensamento, sem necessariamente subjugar apenas pelas ideias ou pelos sistemas de crenças, né? Que muitas vezes eles sobrepujam as próprias evidências empíricas. Então é uma coisa, sabe, faz parte do nosso dia a dia. A gente tem que trabalhar nisso para melhorar essa qualidade, cada um com o seu papel. Obrigado, professor. Até nessa onda, queria comentar, até talvez você comentar em cima também, essa questão da estatística. Eu me lembro de episódios ao longo da pós-graduação. Um dia, acho que todo mundo, de certa forma, já passou e usa um software no laboratório para fazer suas análises estatísticas. Eu particularmente uso o Prisma, não sei qual que vocês usam aí, mas um dia meu orientador perguntou o seguinte: olha, você entende tudo que o programa está vomitando para você? Né? Você sabe o que é intervalo de confiança? Você sabe o que é desvio padrão? Você sabe fazer erro padrão na calculadora, na mão? Pegar a mão e fazer? Você sabe o que significa um erro padrão? Por que é usado, pelo menos na área da ciência da saúde, é muito usado o erro padrão da média? Por que é usado? É uma questão estética ou tem algum significado importante na estatística, né? E aí, na verdade, acho que um pouco dentro disso, professor, uma das coisas que queria até abordar contigo é o distanciamento da realidade, que o mundo cibernético acho que é um pouco mais impactante nas gerações recentes, as gerações a partir de agora. Né? Quando as pessoas têm uma opinião, né, não que ela seja embasada necessariamente, mas ela tem uma opinião, e nas redes ela vai buscar opiniões iguais para reforçar a opinião dela, meio que distanciando da realidade, dificultando essa interpretação dos resultados da análise estatística, que eu exemplifiquei há pouco, e usando um termo, né, na verdade, que você até utilizou no livro, fomentando a espiral de discurso, virando uma bola de neve até, de repente, a crença, não sei se você pode usar esse termo agora, né, a crença, aquela opinião reforçada pela espiral do discurso, se acomodar e falar, eu disse, tá vendo? Né? E se isso vai ter um impacto, você tem alguma predição, você compartilha desse pensamento, e se isso, você acredita que vai ter um impacto no futuro?
Essa é uma questão muito interessante, André, e ela tem muitas nuances aí, né, que são relevantes que a gente tem que considerar. Eu acho que esse momento que a gente vive de facilidade de encontrar, né, veja só, pessoas que defendiam a ideia de que a Terra é plana, a gente tem na história da humanidade há uns 2.000 anos, ou mais do que isso, muito provavelmente. Mas eu acho que a gente nunca teve na história da humanidade um encontro tão intenso e frequente de pessoas que se encontram, que constroem argumentos e que desconstroem outras evidências para elas poderem justificar uma crença dessa natureza, né? Então, esse é um ponto que eu acho que ele é muito importante e, eventualmente, por que um assunto como esse ele volta, né, volta à tona, porque tem muita gente falando, porque você tem um monte de informação produzida, conteúdo produzido e disponibilizado nas redes, tratando de uma temática como essa, né? E esses encontros, eles são efetivamente sistemáticos, acontecem de maneira intensa, essas comunidades, elas se formam, elas criam comunidades sociais de maneira intensa, até passando por critérios de seleção, né? Então, assim, se as pessoas não acreditam em algumas coisas, elas não podem fazer parte daquela comunidade do Facebook, elas não são permitidas ali dentro, então você tem uma dinâmica que ela não precisa mais da presença física ou geográfica para que ela aconteça. As pessoas se encontram e compartilham muitas coisas a partir disso, né? Eu acho que quando a gente tem um nível baixo de proficiência, de entendimento do pensamento científico, e aí nem entro na dinâmica mais técnica, né, como um exemplo que eu acho que você deu muito bem, né, assim, que eu acho que é essa aproximação tecnicista, do tipo, então tem um jeito de fazer, eu tenho um software, eu aprendo o jeito de colocar os dados do software a partir do experimento que eu fui orientado a fazer, eu coloco, mas a caixinha preta ali no meio, eu não consigo muito ter saído a dimensão, né, de como é que está funcionando, porque eu acho que tem um pouco da repercussão dessa coisa mais tecnicista, de eu não querer entender as dinâmicas, os mecanismos, por que é P0,05, o que é esse negócio, quem que disse isso, né? E isso tem um impacto muito importante, que tem, dos últimos 15 anos, também tem sido discutido muito intensamente, né? O paper do grego Ioannidis, né, sobre boa parte da pesquisa é falsa, porque os critérios, eles são aplicados automaticamente, sem uma crítica sobre eles. Então, eu acho que a gente tem um mundo, na verdade, meio sem volta em relação a isso. Ou a gente intensifica o processo de formação, de conversa, de extensão do assunto, do debate, para que essas verdades que são construídas a partir das opiniões dos grupos que se fecham nas suas bolhas, eles sejam mais bem fundamentados e, eventualmente, a gente consiga furar as bolhas, ou a gente vai ter esse tipo de ação intensificada, até saber usar, né, saber uma forma de usar esse tipo de tecnologia de comunicação, mas que traz uma série de coisas muito ruins, né, e crenças muito ruins e muito obscuras muitas vezes, né? A gente está vendo isso nos últimos 5 anos de forma bastante intensa. Então, essa espiral de compartilhamento, eu acho que ela é um elemento base para a gente entender isso, porque essa cognição nossa que eu falei lá na minha explanação inicial de maneira mais intensa, né, ela não existe, na verdade ela não é possível sem uma dimensão de interação social. E esses mecanismos de interação social das redes e desse imediatismo do contato que rompeu as barreiras geográficas, acaba criando muito dessas espirais onde as validações das crenças dos demais, né, que é o que se convencionou a chamar de pós-verdade alguns anos atrás, ela é suficiente, né? Então é como se as evidências empíricas do mundo, do tipo uma foto do planeta, que é um geoide, ela não é mais suficiente, porque o conjunto de raciocínio motivado, combinado socialmente para você dizer, ou para você argumentar que é uma conspiração e de que aquilo não pode ser uma evidência que refute a minha crença, está muito exacerbado. Então, é uma cognição que funciona
com essas dinâmicas, com um ambiente social criado perfeitamente para ela e propositadamente, porque as redes têm essa finalidade, né, de operar na nossa psicologia para que a gente fique ligado nelas e utilize elas como fonte de informação, inclusive, que gira uma espiral que muita gente não sai dessa dinâmica mais, né? E isso é muito preocupante mesmo. Então, eu não vejo muita saída a não ser intensificar, aumentar a qualidade do ensino fundamental e da capacidade crítica das pessoas. Mas eu acho que as redes também podem ser utilizadas para isso. Se a gente está mais presente nelas, talvez a gente possa fazer um pouco da diferença em relação a essas questões, né? Muito bom, professor, muito bom. Hércules pergunta, no Brasil, ainda é evidente que a ciência não está no cotidiano da população como um todo. Será que esse distanciamento, acho que ele se refere a esse distanciamento da população, não da pandemia aí, será que esse distanciamento contribui com o negacionismo que atualmente vivenciamos? Professor, também quero pegar um gancho aqui e perguntar nessa ideia do negacionismo, não sei se é o niilismo, não sei como que você costuma chamar, mas eu gostaria de perguntar também nessa linha que o Hércules pergunta, esse negacionismo no Brasil, o niilismo, que acho que tem um peso importante, você acredita que a corrente filosófica, que eu acho que influenciou bastante o Brasil, especialmente o positivismo, né, a gente, como na bandeira nacional, né, ordem e progresso, correlacionando um pouco com países anglo-saxônicos, que o empirismo, eu acho que teve mais força nesses países, até pela origem de nascimento de John Locke, se isso pode explicar, de repente, essa disparidade entre o Brasil e países que publicam mais e com qualidade também. Pergunta do Hércules, né? Começando por ela, André, eu acho que sim, que esse distanciamento ajuda, né, a você ter ações negacionistas, movimentos de questionamento, essa coisa de se construir os discursos nas bolhas, efetivamente. Acho que são todos ingredientes importantes para a gente entender a onda negacionista que a gente está vivendo, né, a onda de credibilidade. Você colocar, por exemplo, é uma coisa muito, muito sem sentido, mas ela está presente, né, nessas discursos negacionistas, né? Você politizar, ou dizer que a ciência é uma ação politizada, como se ela fosse de esquerda ou de direita, né? Em geral, você vai ter essas movimentações, quando na verdade o pensamento científico, quando ele é aplicado, da maneira como ele é aplicado, é independente da lógica de ideologias, né? Tanto é que a noção ideológica ela está por trás da construção de crenças a partir de ideias e não da observação e do teste, da confrontação com a realidade empírica. Então, uma coisa não tem, na essência, ela não tem a ver com a outra. Mas há um discurso muito recorrente e que é interessante para os grupos que estão no poder, o que sai, o que entra, né? Que estão aí na disputa política, que isso é utilizado para angariar apoio, né, no final das contas. Mas eu acho que esse baixo letramento científico ajuda muito nisso, né? Esse afastamento acaba ajudando muito. De novo, eu volto lá na ideia utópica, né? Antes fosse um assunto que chamasse tanto a atenção do brasileiro como o futebol. Assim, o futebol não é uma coisa, eu estou usando aqui como exemplo, mas veja, não é uma coisa única do Brasil. O futebol é um tipo de esporte que chama atenção em muitos países diferentes, sobretudo na Europa, né, e na Ásia também, né, movimenta muita coisa, movimenta muitas paixões. O que eu comento em relação a isso, faço essa comparação, é que poderia ser um pouquinho mais alto o interesse do brasileiro na ciência, né, se aproximasse um pouquinho mais do gosto por esse esporte, eu acho que a gente teria uma situação talvez um pouco diferenciada, mas a gente precisa criar a cultura disso, né? Uma mudança cultural relevante. Agora, André, é interessante seu ponto, né, sobre o empirismo da tradição anglo-saxã, britânica, sobretudo, e de tantos pensadores, né, desde Bacon, né, que você tinha toda uma lógica associada a isso, depois os empiristas, sobretudo os escoceses, né, Hume, Companhia Limitada, que eu acho que eles são muito importantes para o desenvolvimento de muita coisa e de sistematização do próprio fazer científico, né? Eu acho que a gente tem questões culturais aí importantes, né?
Eu não acho que apenas o movimento positivista que foi importante no Brasil no final do século XIX, ele seja uma das únicas dimensões explicativas desse distanciamento. Eu acho que a gente tem outros elementos mais proximais, como o investimento, por exemplo, né? A criação de universidade do Brasil é uma coisa muito tardia, né? Se você olha para as datas de fundação de universidades na Europa ou em outros países da América, né, que a gente tem exemplos na própria América Espanhola, onde as universidades elas estavam presentes de maneira mais recente, a gente talvez consiga ter um pouco do panorama aí dessa distinção, de quais eram as prioridades da nossa história de colonização. Então, talvez tenha aí um impacto, acho que o positivismo no final do século XIX, talvez a valorização de algumas carreiras profissionais, né? Por que a gente chama duas profissões, né, historicamente no país com o título de doutor a esses, né, advogados e a médicos? Tem um elemento histórico do que era valorizado, do que era priorizado em relação a isso. Então, eu acho que tem esses outros fatores que são relevantes também para a gente entender um pouco, e aí voltando na pergunta do Hércules, né, esse desinteresse mais generalizado que o brasileiro tem do ponto de vista do conhecimento científico. Eu acho que se fosse uma coisa mais no radar de interesse das pessoas, talvez o nosso cenário fosse outro. E também, inclusive, da classe tomadora de decisão, da classe política, né, e assim por diante. Né. Mas é uma situação histórica meio complicada, né? A ciência teve sempre um espaço pequeno, né, no Brasil, de maneira geral. Legal, obrigado, professor. Um comentário, uma comentário aqui do Maxwell. Infelizmente, pseudociências e métodos sem comprovações científicas estão bastante difundidos e chegam a integrar o rol de tratamentos cobertos pelo SUS, tais como homeopatia, aromaterapia, florais, etc. Eu particularmente, já ouvi falar de homeopatia, aromaterapia e florais, particularmente eu desconheço no SUS, mas ele está comentando aqui, professor. E até nisso eu também queria pegar um gancho e perguntar a questão assim, a limitação da lupa das ferramentas, né, aquela lupa para a gente enxergar aquilo que a ciência tem disponível em 2020. Eu não tenho um equipamento suficiente para enxergar determinada influência. Pode ser de uma pseudociência, por exemplo, mas de repente lá em 2050 tem. Né? É uma questão de qualificação, por exemplo, é pseudociência, não é isso, é aquilo, ou uma questão de consciência, olha, um dia podemos ter uma resposta sobre isso. Né? Se isso também é importante, esse reconhecimento da limitação das ferramentas disponíveis atualmente, né? Perfeito. Maxwell, né, que fez o comentário, é muito interessante isso, Maxwell, eu acho que você tem razão, de que as informações elas são dúbias para a população, né, e esse eu acho que é um ponto que também dificulta muito esse esclarecimento. São as práticas integrativas e complementares, né, o rol de financiamento que o SUS está fazendo dessas práticas chega, salvo engano, eu não sei se eu estou totalmente desatualizado, mas acho que são 29 práticas. E aí inclui aromaterapia e várias outras, né? Elas estão dentro do rol de financiamento. O que eu acho que nesse caso é bastante complicado é que várias delas, como o horóscopo, né, que eu dei como exemplo anteriormente, aqui a astrologia, a gente tem evidência sistemática de que elas não funcionam, ou que elas funcionam, como é o caso da homeopatia, né, como um placebo, no máximo. Então a gente tem esse tipo de evidência, mas mesmo assim a gente, por exemplo, muda a nomenclatura dela, fala que ela é complementar, integrativa, vem de uma outra origem de pensamento e continua oferecendo com verba pública, com financiamento público. Acho que é um problema em relação a isso, sobretudo quando a gente fala de recurso escasso, que a gente deveria direcionar, na minha opinião, para coisas que a gente tem maior evidência de
funcionalidade. Agora, André, é interessante você fazer a junção na pergunta, eu acho que esse é um aspecto importante. Eu penso, como cientista, da seguinte maneira, eu acho que todas as perguntas, elas precisam ser feitas, né? E tem coisas que a gente ainda não conhece. E esse é um ponto interessante, porque, no fundo, a ciência, as pessoas associam muito isso, né? Que a ciência, ela produz tecnologia. Mas eu tenho que entender, assim, que a tecnologia, ela transforma a ciência também. Porque, pensa só, se eu não tivesse o desenvolvimento e ampliação de recursos tecnológicos, como, por exemplo, novos instrumentos de imagem, o que era? Ressonância magnética funcional, ela não existia há umas décadas atrás. Hoje em dia a gente tem equipamentos cada vez mais miniaturizados que me permitem, no caso, né, de uma área de interface muito importante para mim, que são as neurociências, que me permite fazer perguntas e observar o funcionamento online do cérebro, que eu não tinha nem como fazer. Podia até fazer essa pergunta há um tempo atrás, mas eu não tinha como testar empiricamente essa pergunta, né, uma hipótese derivada dessa pergunta. Então, a tecnologia, ela produz essas transformações. Né? Tem um físico que usa a metáfora da ilha do conhecimento, que ela vai ampliando. Né? À medida que eu vou criando novas formas de medir, de mensurar, de observar, eu vou ampliando essa minha possibilidade e eu faço perguntas que antes eu nem imaginava em fazer. Né? Na minha área de cognição, por exemplo, antes do advento do computador, que me permite fazer experimento laboratorial e testar as respostas, medindo o comportamento das pessoas em nível de milissegundos, eu não conseguia fazer isso lá nos anos 60, e hoje em dia eu faço com um smartphone, né, com um equipamento super compacto, que me permite fazer isso. Então, a própria avanço tecnológico me permite revisar o próprio pensamento científico, porque ele me dá formas de testar, de medir, de comparar, de experimentar, que antes eu não tinha como fazer. Então, sem dúvida, a ciência, espero que seja assim, né, que a gente vai ter em 2050, ela vai ser distinta e a gente vai poder conhecer novas coisas que hoje a gente não é capaz de conhecer. E sem dúvida, talvez algumas questões que a gente trate como um raciocínio pseudocientífico hoje, a gente tem evidência empírica favorável a ele em outro momento. Mas o que eu não acho que é aceitável é a gente continuar defendendo ações que a gente tem evidências de que não funciona, como se elas fossem integrativas e complementares. E aí a gente tem um problema muito grande, entendeu? Sobretudo quando a gente tem dinheiro público envolvido. Eu acho interessante, assim, aproveitar para adiantar um resultado, comentar com vocês um resultado de uma pesquisa. Eu participei de um projeto, ano passado a gente coletou alguns dados, junto com o Instituto Questão de Ciência, que a Natália Pasternak preside, né, que é uma instituição que está sediada em São Paulo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas convido que conheçam o trabalho deles, sobretudo agora na pandemia, tem sido muito importante para esclarecimento de informações. E a gente fez uma pesquisa com uma amostra representativa da população brasileira, avaliando justamente o nível de endosso que as pessoas têm em relação ao quanto que elas acham que é importante as práticas complementares que o SUS oferece. Né? Não todas as 29, mas a gente selecionou lá metade delas para avaliar. E aí avaliou também crenças científicas e pseudocientíficas. E é muito interessante como que a correlação, né, as pessoas que endossam as práticas, elas também endossam as crenças pseudocientíficas, e o inverso também é verdadeiro de uma forma bastante sistemática. A gente conseguiu observar isso numa amostra representativa de brasileiros. Então, esse é um ponto interessante, né, como o pensamento pseudocientífico está no alicerce da justificativa das pessoas a avaliarem aquilo como uma prática interessante. E quando elas pensam na medicina tradicional, convencional, que não são as complementares, né, é justamente o discernimento de como o pensamento científico funciona que leva as pessoas, que está relacionado pelo menos, né, não é uma pesquisa causal, a gente só correlacionou as variáveis, mas que tem uma correlação significativa com o endosso a estratégias de medicina convencional. Né? Então, um conjunto de elementos interessantes que a gente ainda tem muito que explorar aí no contexto brasileiro, sem dúvida. Né? Sim, sim. Até acho que é importante também, né, professor, não sei se você compartilha do mesmo, né, aquelas questões da limitação das mais diversas áreas, segmentos na ciência, né, a gente tem uma experiência de vida, vou dizer assim, comum, não sei qual seria o nome, né, assim, um chimpanzé, imagine um chimpanzé, né, você perguntar para um geneticista qual a diferença entre o homem e
O chimpanzé ele vai falar que é de 2%, geneticamente. Se perguntar para um evolucionista, ele vai ter uma outra visão, ele vai ter uma outra resposta científica, né? Um antropologista, né? Exato. E tem a nossa experiência de vida também, o experimento comum de vida, né? Sim. Sim. Acho que é interessante essa questão das limitações das áreas, e acho que é importante conhecer essas coisas, né? Exato. Não, você tem toda a razão, e é como eu costumo falar para os meus alunos, né, assim, essa questão disciplinar, de você definir a área, tem a ver com a história da universidade, como é que as coisas aconteceram e tudo, mas o fenômeno na natureza humana, na natureza social, ambiental, seja onde for, ele não está nem aí para sua disciplinaridade, não, entendeu? E assim, para você compreender esse fenômeno, se você quiser ficar olhando ele só a partir da sua disciplinaridade, é mais ou menos a metáfora de você estar tentando tatear o elefante dentro do quarto com a luz apagada. Você pega a tromba, né, e acha que aquilo é o animal como um todo. E não é assim, né? Os fenômenos, eles são mais complicados do que isso. E a gente precisa reconhecer isso nessas conversas e discussões, sem dúvida nenhuma. Legal. Professor, uma outra pergunta aqui, já estamos chegando na reta final. Gabriel Rezende Faria pergunta: plataformas pré-print, somadas às redes sociais, que dão voz a todos, não contribuem para a má formação científica, ou o que é pior? O que é pior? A falta de informação ou a má informação? Pois é, eu acho que esse negócio do pré-print a gente tem que tomar um cuidado aí com isso, né? Porque pré-print é isso, ele não foi avaliado pelos pares ainda, né? Então você não tem um julgamento do trâmite científico corriqueiro para aquela informação se tornar pública, né? Agora, por outro lado, com essa ânsia por velocidade, né, os pré-prints se tornaram uma parte meio que integral aí da dinâmica de fluxo, né, do pensamento científico. Então, eu acho, por um lado, interessante a velocidade, você poder ter acesso mais rapidamente, mas julgo que esse acesso ele deve ser consumido com o devido cuidado, sabendo o que significa um pré-print, né? Então, uma distinção conceitual que ela em princípio, deveria ser tão elementar para todo mundo que tem uma formação científica mínima, mas quando a gente vê a maneira como muitas vezes os resultados de pré-print eles são divulgados em vários meios distintos, você nota que essa distinção conceitual elementar ela não está clara na cabeça de quem fez a divulgação. Isso é um problema enorme. De novo, eu acho que escancara a necessidade da gente falar amplamente sobre isso, sabe? Se o ponto é lá, a velocidade do meio de comunicação que queria divulgar logo o resultado, ele pegou o pré-print, esse meio tem que ser, né, seja, estou falando meio assim, institucional, pode ser até uma pessoa física que publica no blog, né, que tem um monte de gente que lê, ou um influenciador digital que tem, sei lá, uma página do YouTube com milhões de seguidores. Então, esse mesmo, ele precisa ser instruído para entender essa dinâmica, para que a comunicação ela seja colocada no seu devido referencial, no devido limite, né? Então, eu acho que tem um problema aí, talvez um pouco mais de passos, de sujeira na comunicação que os pré-prints surgiram. Mas, por outro lado, assim, a gente não dá para não deixar também de situar por que os pré-prints estão nessa onda, porque essa lógica de ciência aberta, como que eu já comentei em um outro momento, nessas plataformas, né, que você abre o fluxo, congela as hipóteses, né, você coloca o projeto, torna ele público como uma forma de você dizer, foi isso aqui que eu pensei, para evitar, por exemplo, você criar hipótese depois de conhecer os resultados, que isso é uma outra prática questionável de pesquisa corriqueira em muitas áreas, eles acabaram também gerando essa dinâmica do pré-print, porque são páginas abertas, o relatório está pronto, ele vai para lá e está automaticamente público. Então, é meio que uma consequência dessa sociedade de excesso de informação que a gente gerou, né, que a gente está vivendo e que, de novo, a gente vai ter que ter meios para lidar com isso da melhor forma possível. Acho que tem muitas vantagens, mas tem também um caminhão de desvantagens que vem junto. É um dilema que a gente está vivendo, né?
Sim, sim. Professor, um último comentário. Eu acho que você, uma parte das suas respostas aí, achei muito interessante você ter colocado aí, assim, a educação básica, né, o ensino fundamental do Brasil, que, assim, repetidamente vem demonstrando resultados no mundo, assim, que são frustrantes, dá até certa vergonha, né, o resultado do PISA. A gente ocupa as piores colocações. E a cientometria, especial. Outro dia eu estava lendo um artigo do Marcelo Hermes, que é aí da UNB, não sei se você conhece ele pessoalmente, Pessoalmente que não, de nome ele eu vai conheço. ponderando a quantidade de artigos publicados, que o Brasil não é tão ruim, mas em termos de citação, aí já cai, e quando relaciona para o tamanho da universidade, né, a dimensão daquela faculdade, aí, nossa, pega uma universidade prestigiada como a USP, ela cai para baixo de 500 no ranking, né, no mundo, e é mais prestigiada aqui no Brasil, né? Então, assim, queria que você comentasse alguma coisa, essa relação do ensino fundamental também, um pouco, se isso resvala na produção científica do Brasil e o que a gente tem a melhorar, né? Eu não atuo no ensino fundamental, eu não sei por onde começar particularmente, né? Nem sei como fazer isso, né? Mas só as considerações finais, assim, o que a gente pode melhorar no Brasil nesse aspecto de ciência, de publicação, de qualidade, visando citações, né? Eu acho que tem, assim, apesar da gente ter essa divisão entre ensino fundamental, ensino superior, que são as dinâmicas aí que a gente tem de organização do ensino, não é uma exclusividade do Brasil, os países em geral têm todas as suas diferenciações e formas de organizar, mas eu acho que é uma dinâmica que tem impacto. Então, o ensino fundamental ruim vai naturalmente ter impacto no ensino superior. Eu acho que é um processo que ele está completamente conectado, não adianta você ter um ensino superior excelente em termos de oferta, mas você não ter boa formação na base para que quem chegue no ensino superior consiga aproveitar essa oferta. Então, esse eu acho que é um dilema, né? Um dilema da educação no Brasil, que é sempre um assunto, é sempre uma pauta, e que a gente avança, acho que tem alguns avanços em algumas áreas, em alguns pontos de excelência, mas ainda tem muito o que fazer, né? Não acho que é um desafio só brasileiro, acho que todos os países padecem desse desafio, tem alguns que já conseguiram avançar muito mais, tem sistemas integrais de ensino há muito mais tempo, colhem resultados muito melhores, e eu acho que essa formação em nível básico, ela também dá uma boa formação científica em nível básico, vai dar uma visão de oportunidade para gerações diferentes de que trabalhar com ciência, seja produzindo ela nas instituições públicas, seja criando inovações nas instituições privadas e produzindo riqueza para o país, entende? Ela é fundamental. A gente precisa encontrar essas dimensões, essas soluções, né? Eu acho que tem um outro elemento estrutural, econômico e que perpassa também histórico no Brasil, que é a valorização da formação científica no Brasil, né? Você observar como uma possibilidade de formação, e não só no espaço público brasileiro, que é onde se oferece a maior parte das vagas, mas também entender, e aí é uma questão da iniciativa privada brasileira, entender que investir e ter ações atrativas nas diferentes áreas para que a inovação e a pesquisa aconteça no âmbito privado, também é a capacidade de gerar riqueza e inovação. Como é que a gente, numa sociedade como essa, onde as maiores fortunas são lideradas por pessoas que estão desenvolvendo softwares e formas de se comunicar, entendeu? Que você vai imaginar que não investir nessa possibilidade vai trazer uma riqueza econômica para o país, sabe? Não dá, na sociedade atual não dá. Então, eu acho que é uma mudança geral, muito mais do ensino também, mas é muito estrutural no país, e que ela precisaria ter metas claras para se desenvolver, né? Eu acho que do ponto de vista das instituições de ensino superior no Brasil, a gente conseguiu um avanço muito grande nas últimas décadas, né? Por exemplo, com os indicadores de uma inserção maior
do ponto de vista da publicação, né? A gente tem indicadores bem claros disso. A gente não conseguia nem ter mais colocação do número de citações, de publicações em fontes indexadas há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, a gente conseguiu alcançar isso hoje. Mas eu acho que o investimento no aumento da qualidade é fundamental, sem dúvida nenhuma. Mas, por outro lado, é um ciclo meio vicioso, né? Porque se você não tem, não é só as instituições de ensino que têm que produzir que vão conseguir fazer produção de impacto. A gente precisa ter também essa produção feita em colaboração com a iniciativa privada, com a indústria tecnológica brasileira, porque isso também tem uma repercussão lá. A gente fica comparando com os Estados Unidos, o nível de citação que eles têm. Mas, cara, o nível de investimento que eles fazem, que a iniciativa privada faz para a produção de conhecimento, para o número de produtos que eles têm, e a própria citação que eles promovem, porque acabam produzindo mais, também é enorme, entende? Então, é um processo interligado essa questão da avaliação cientométrica. Não dá para a gente analisar de maneira isolada isso sem levar esse aspecto mais macro em consideração. Então, acho que a gente avançou um pouco nisso, mas ainda tem muito chão para caminhar. E a gente precisa ter políticas de Estado nisso também, né? Precisa ter políticas mantidas, porque esse é o tipo de coisa que não dá para governo sai, governo entra, você ter mudanças em relação a essas dinâmicas, porque elas precisam de muito tempo e uma clareza maior do envolvimento dos diferentes atores econômicos aí trabalhando nisso, né? Então, somos um país grande, a gente aumentou muito a produção, precisa desenvolver formas de ter essa produção sustentada e qualificada, mas sem uma interação maior entre parque industrial público, parque público e produção nas universidades, com a interação com a iniciativa privada e essa coisa das startups e tudo acontecendo de maneira mais intensificada, acho que a gente não consegue ter um alcance de uma meta assim mais intensa, né? E essa coisa da cientometria, a gente tem que tomar também muito cuidado de quais as fontes que a gente pega as informações, porque a depender da fonte, de qual base de dados, né, você vai ter informações bastante diferentes, né? Mas é importante a gente olhar para isso e ter metas, né? O que a gente vai fazer daqui para frente, né? Tem razão. O ranking, acho que é aquele Leiden Ranking. Ah, do Leiden, tá. Da Leiden. Perfeito. Puxa, professor, que bate-papo gostoso. Agradeço imensamente a sua participação, ter se disponibilizado a responder nossos questionamentos aqui, participar do evento, suas considerações. Espero que o público tenha desfrutado. Acho que foi muito rico, particularmente. Estou saindo com mais informações do que eu cheguei. Assim, muito obrigado mesmo, de coração, professor. André, muito obrigado. Quero agradecer a organização, a professora Josimara que está aí com a gente, né? Professor André também que está organizando. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Espero também que tenha sido de alguma utilidade para o pessoal que assistiu. E estamos aí. Vamos falar sobre ciência. Isso que é fundamental aí em todo esse meio que a gente está, né? E essas demandas e nesse momento particular que o mundo todo vive, não só nós no Brasil. Obrigado mesmo, professor. Obrigado à organização também, por ter considerado meu nome na moderação. Espero ter abrangido as perguntas aí de maneira satisfatória. Obrigado a toda a equipe aí, os intérpretes, professor André também pelo convite. Muito obrigado. Bom, então agradecemos ao palestrante, professor Dr. Ronaldo Pilati, por colaborar conosco pela excelente e enriquecedora palestra, né? Foi um prazer tê-lo conosco no nosso primeiro dia do encontro científico. E agradecemos também ao professor Dr. André Miller por fazer essa moderação e conduzir brilhantemente os questionamentos para que pudéssemos esclarecer, né, ainda mais sobre esse assunto. E agradecemos também os intérpretes, né, Cíntia e o professor mestre Sérgio, por levar esse conhecimento, né, cada vez a mais pessoas, tá? E o encontro agradece imensamente a presença de todos os senhores. Então, nós encerramos essa primeira parte do encontro. Lembramos a todos que retornamos amanhã, às 8 horas, onde o tema da primeira palestra será a interação entre saúde humana, animal e ambiente. Por que pensar nisso?
E a palestra será proferida pela professora doutora Carla Moraes, da Universidade Federal do Pará, e moderada pela professora doutora Vanessa Raia, da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Sinop. Então, espero que todos tenham uma ótima noite e agradecemos imensamente a todos. Boa noite. Boa noite, obrigado.